Bom, no parágrafo 2º, nós falamos do parágrafo 1º para tratar do homicídio privilegiado. E no parágrafo 2º tem o tal do homicídio qualificado, não é? A qualificadora, ela muda o parâmetro da pena. O homicídio, que era de 6 a 20 anos, passa a ser de 12 a 30. Então, se eu sou juiz, eu vou aplicar a pena pelo homicídio qualificado, eu já vou começar a primeira fase de aplicação de pena nos 12. Tudo bem? Aí, em que momento que eu vou aplicar a diminuição de pena? Na terceira fase. Então, pode ser que, na prática, não tenha tanto impacto, mas tem que aplicar a diminuição. Diga. Quando os jurados reconhecem o privilégio à qualificadora. Se ele pode reconhecer o privilégio e a qualificadora. Existe o homicídio qualificado / privilegiado? Existe. E, aliás, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Desde que as qualificadoras sejam objetivas. Porque tem várias qualificadoras que são subjetivas, que nós vamos falar aqui. O que é uma qualificadora subjetiva? É aquela que fala do motivo. Nós acabamos de perceber que o privilégio trata do quê? Motivo. Você pergunta, por que ele matou? Ele matou por violenta emoção. Por motivo relevante valor social, por relevante valor moral. Então, esse é o motivo. Se o motivo é violenta emoção, o motivo não pode ser motivo torpe. Aí é incompatível, tem que escolher. O jurado não pode julgar os dois ao mesmo tempo. Se ele encontrar os dois, aliás, o juiz não poderia sequer pôr em votação. Se colocar, pode dar contradição pelo motivo, porque o crime não pode ser motivado por duas coisas. Ou eu pratico por violenta emoção, ou por vingança, motivo torpe. Agora, é plenamente compatível a qualificadora objetiva. Qualificadora objetiva é o meio cruel, o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o próprio feminicídio, outras situações aí podemos caracterizar como é possível e talvez compatível com o privilégio. Só que aí, como eu disse, na pena ele começa com o qualificado e quando chegar na terceira fase de aplicação da pena, ele reduz a pena pelo privilégio, não é? E um detalhe que já deixo claro, segundo a jurisprudência majoritária, porque isso não está na lei, isso está na jurisprudência, o homicídio, quando qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, não é hediondo. Não é hediondo. O privilégio tira a hediondez. Isso para a jurisprudência majoritária. Há quem pense diferente. Compreendido? Muito bem. Mas vamos analisar as qualificadoras, que aí depois a gente faz esse correlato com o privilégio. Ok? Bom, as qualificadoras, então, eu dizia, elas estão no parágrafo 2º do artigo 121. Né? E até outro dia, modo de dizer, até alguns anos, nós tínhamos só 5 qualificadoras. Nos últimos tempos foram criadas mais 2. Então, se você olhar no parágrafo 2º, você vai ver até o inciso 7º. Antigamente é só até o inciso 5º. Né? Então, quais são as qualificadoras lá do parágrafo 2º do artigo 121? Vamos ver. Olha só. Homicídio doloso será qualificado quando o agente agir, primeiro, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. O que é um motivo torpe? Segundo Aníbal Bruno, motivo torpe é um motivo vil, baixo, repugnante. Não é? É aquele que mostra que a pessoa é cruel, maldosa, é uma pessoa que ela é venal, ela quer matar por dinheiro, por exemplo, não é? Ou
outros motivos chamados torpe. Na verdade, a lei deu um exemplo de motivo torpe. É um caso em que a lei traz um exemplo. O que? Se perguntarem para você, cite aí um motivo torpe. Paga ou promessa de recompensa, porque está na lei que se o sujeito praticar por paga ou promessa de recompensa, ou outro motivo torpe, o que significa que paga ou promessa de recompensa é um motivo torpe, né? O sujeito que ganha dinheiro para matar, ou tem a promessa de receber algum dinheiro para matar. A vida vale tão pouco. A vida vale tão pouco, né? Ao longo dos anos trabalhando no júri, e como advogado também, mas principalmente como escrevente, eu vi diversos matadores, né? A pessoa, ela ganha para aquilo. E o matador é uma pessoa, às vezes, orgulhosa do trabalho que executa, né? Ele quer que os outros saibam, e às vezes ele morre até pela língua. Ele fala para todo mundo, toma umas cachaças e começa a falar dos seus feitos, né? E aí acaba sempre tendo um cagueta ali por perto e acaba entregando o sujeito. É assim que o matador acaba sendo pego num processo, né? E ao confessarem e dizerem o quanto receberam, aí nós percebemos que a vida vale muito pouco. Muito pouco. R$500, 1.000, ok? Ganhou lá uma grana. Ganhou lá uma grana. Isso eu estou falando no padrão São Paulo, porque talvez Brasil afora esteja mais baratinho ainda. Depende também da pessoa, né? Se a pessoa tem uma condição social diferente, quem vai morrer, né? Se é um político, se é um empresário, se é um bandido, se é um ladrão, então tem um padrão ali de valores que os caras cobram, né, por aquela situação. É impressionante como a vida é banalizada, né? Eu indico a todos os senhores, quem puder, né? Eu acho que eu já indiquei esse livro, mas não custa indicar de novo. É um livro da Hannah Arendt, né, chamado Eichmann em Jerusalém. Eu não vou saber lembrar agora como se escreve o Eichmann, né? Mas o que trata isso daí? Eichmann, né, ele foi um dos nazistas, né? E que ele era responsável pela logística, né, de ida dos trens para Auschwitz. Então, ele que dizia quem ia, quem não ia, que hora que ia, etc. Então, ele era um dos grandes responsáveis pelo Holocausto e tudo mais. E ele era um funcionário, né, dedicado, acima de tudo, dedicado. E ele, depois que acabou a guerra, ele fugiu, foi para a Argentina, e, estando na Argentina, começou a trabalhar lá normalmente, e a polícia secreta israelense achou o cara na Argentina. E pegou o cara e levou ele para Jerusalém para ele ser julgado lá, né? E a Hannah Arendt, que é uma das maiores pensadoras, né, filósofa, embora ela não goste dessa expressão filósofa, mas ela era alemã, judia e uma grande filósofa. Para quem se interessar por direitos humanos, tem que passar por Hannah Arendt, ok? Muito bem. E ela foi para os Estados Unidos, se radicou lá nos Estados Unidos e cobriu esse julgamento do Eichmann, né? Ela tinha uma revista chamada New Yorker, acho, e ela, então, pela revista, foi cobrir o julgamento, né? Que demorou, imagine, né? Tem imagens no YouTube, inclusive imagens do julgamento do Eichmann. E ela cobriu tudo. E o que ela descobriu e acabou escrevendo no seu livro? Ela descobriu a banalidade do mal. Esse que é o ponto principal do livro, né? Então, a banalidade do mal. Ela descobriu como a maldade pode ser alguma coisa banal. Porque o Eichmann, quando ele foi julgado,
ele parecia que era o demônio que estava sendo julgado. Aliás, ele foi tratado desta maneira, né? Como sendo o julgamento de um demônio, né? Uma pessoa responsável por milhões de mortes e não sei o quê, tal. Tanto é que, se vocês acompanharem as imagens, ele foi julgado dentro de uma gaiola. Colocaram um vidro em volta dele, ele ficava inteiro dentro de um vidro, dizem para uma proteção dele, que alguém poderia ir lá matá-lo, mas na verdade era um retrato ali de como ele deveria ser julgado pelaquela ótica, né? E a Hannah Arendt olhou para o cara e percebeu que ele era um cara comum. Ele não era o diabo em pessoa ali. Ele era uma pessoa comum, que tinha família, que tinha filhos, que, aliás, era uma pessoa que os familiares gostavam, os amigos, né, nunca fez mal para ninguém ali dos amigos, e que cumpria rigorosamente as ordens que determinava. Ele era um funcionário, né, e, enquanto funcionário, falava assim, tem que mandar os judeus lá, então vamos lá, vamos mandar, é assim, assado. Claro que a Hannah Arendt mostra que ele merecia ser condenado por tudo que fez, evidentemente, isso. Mas o que ela fala é da banalidade do mal. Como o mal pode ser tão banal, né? Como pode ser tão, assim, a vida pode ser tão banalizada. Tanto faz ali, o importante é eu fazer o meu trabalho. Né? Então, em nome do nosso trabalho, a gente banaliza o mal. Eu estou escrevendo sobre esse assunto, estou desenvolvendo mais umas ideias aí sobre esse assunto, mas vale a pena você ler Eichmann em Jerusalém, Hannah Arendt, como eu estou dizendo. Né? E isso tudo, por que eu falei? Por conta de um homicídio por motivo torpe. Né? Que é, assim, a maldade, né? Que as pessoas, às vezes, colocam em prática. A vingança pode ser para a herança, para ficar com a herança. Né? Você pega um caso da Suzane Richthofen, é certamente motivo torpe, né? Quer grana, quer ficar com a grana, ou alguma coisa assim. Os irmãos Cravinhos foram motivados, talvez, por isso, né? E outras tantas situações. Bom, vamos seguir aqui. A próxima qualificadora, depois do motivo torpe, inciso 2º, fala do motivo fútil. E se o motivo torpe era um motivo maldoso, né? Aquele motivo vil, baixo, repugnante, o motivo fútil é um motivo insignificante, né? Banal. Olha só, junta os dois, a banalidade do mal, junta os dois, porque a maldade está no motivo torpe e a banalidade está no inciso 2º. E aí eu posso afirmar para os senhores, por exemplo, no trânsito, como as coisas acontecem, né? Como conflitos de trânsito por uma fechada, porque um xingou o outro, ou por uma pequena batida ou alguma colisão, pessoas matam outras. Pessoas matam outras. Eu posso dizer isso porque eu vivenciei como funcionário processos de homicídio que eram praticados pelos mais diferentes banalidades. Né? Por exemplo, o sujeito pisou no pé de alguém. Ele pisou no meu pé, ele foi lá e reagiu. Ficou olhando para a namorada. Né? Por que você estava olhando minha namorada? Né? Então, toma chumbo. Né? Ou um caso que eu peguei como advogado no júri, do sujeito que tentou matar o outro por conta de um balde. A história é a seguinte, o sujeito vendia tranqueiras lá, era um mascate, vendia de porta em porta, né? E foi lá numa comunidade carente, conhecida, uma favela, foi lá e vendeu produtos, e vendeu um balde. Aí, cadernetinha, tal dia eu passo para receber. Quando ele passou para receber, o sujeito falou assim, foi você que vendeu aquele balde furado, aquela porcaria lá? Você quer receber? Então toma. Pá, pá, pá. Deu 3 tiros no cara. Não matou. Não matou. Foi uma tentativa de homicídio, né? Motivado pelo balde furado. Balde furado, acabou furando o cara, para ficar igual o balde. O balde furado, ele furado, todo mundo furado, enfim, ali era mais ou menos essa ideia. Né? Então nós temos aí a banalidade.
Não é? Havia uma discussão, e há essa discussão ainda, muito importante, que é a seguinte: a ausência de motivos é motivo fútil? A ausência de motivos é motivo fútil? Ah, o sujeito matou. Por que você matou? Porque eu quis. Não tinha nada assim especial. Matei. Ausência de motivos é motivo fútil? O que vocês acham? Saibam que isso é uma divisão. E há uma corrente que diz o seguinte, olha só, acompanhem. O que é o motivo fútil? É um motivo desse tamanho, em que o sujeito pratica algo desse tamanho. Então, por uma motivação banal, ele praticou algo extremamente grave, extremamente relevante, que é a morte de alguém. Então, uma corrente diz, espera aí, e se eu apagar isso aqui? Aí a distância ficou maior ainda. Ok? Então, para essa corrente, seria motivo fútil, sim. Porque se por um motivo pequeno o sujeito mata, sem motivo ele matar, seria um motivo fútil também. Essa é uma corrente. Agora, se você for defender o sujeito, né, você vai dizer, pela outra corrente, que não. Para ter motivo fútil, tem que ter um motivo específico. Tem que ficar claro isso, tem que ficar determinado, a prova tem que determinar qual é o motivo. Porque, afinal de contas, né, a pessoa, o ser humano, ele é sempre motivado por algo. Ele sempre faz alguma coisa por algum motivo, não é? Salvo os espasmos musculares, em que uma pessoa, né, tem um espasmo assim e dá um chute no outro, tá certo? Agora, se eu fizer assim, eu fiz assim porque eu quis, tá certo? Se eu vou lá e dou um soco em alguém, eu dou um soco porque eu quis. Pode ser que eu não tenha nada contra aquela pessoa, mas tem uma motivação. Então o sujeito vai dizer, não, eu matei porque hoje eu acordei de manhã e pensei comigo, eu preciso fazer alguma coisa útil para a humanidade, vou matar alguém, tá certo? E aí ele foi lá e matou alguém. Muito bem, isso é um motivo. Aí tem esse motivo, aí você vai calcular. Esse motivo é um motivo fútil, banal. Muito bem, mas tem um motivo. Tem que ficar delineado o motivo lá no processo. Porque se não tiver um motivo, pode ser outro motivo. Pode ser um motivo torpe, por exemplo. Né? Pode ser um motivo para ocultar outro crime, pode ser um relevante valor social, pode ter algum outro motivo. Talvez a gente não saiba qual é o motivo, mas o motivo sempre tem. Essa é a outra corrente para tratar do assunto. Compreendido? Muito bem.